Aqui, mais uma vez, começar aqui o nosso encontro, como sempre começamos aqui. Toda sexta-feira tem uma resenha especial, uma resenha aqui no Ar da Hits e também nas nossas redes sociais. Então, para você que está aí ouvindo agora no rádio, em 99,7, dá gosto de ouvir, obrigado. Pode compartilhar também nas redes sociais, Hits 99 FM, lá no Facebook, a nossa fanpage, no nosso canal do YouTube, Rádio Hits. Pode compartilhar também na minha fanpage, Robson Oliveira, Voz do Povo, porque a partir de agora a gente começa um bate-papo muito bacana, muito especial, porque é um assunto extremamente importante, extremamente relevante, gente. A gente está no mês de setembro e é o Setembro Amarelo. O que significa isso, Setembro Amarelo? Só para você entender, de maneira geral, para cada 1% no aumento do desemprego, gente, já tem quase mais de 14 milhões de brasileiros empregados. Então, presta atenção. A cada 1% no aumento do desemprego, você tem um crescimento de 1,6% na taxa de suicídios em um país. O Brasil é um dos que vem tendo aumentos graves nessa taxa. Considerando as duas últimas décadas, em 2018, tivemos cerca de 13.500 casos a mais. Já outros países conseguiram uma redução nesses casos de suicídio. E aí, por que a pessoa pratica o suicídio? Qual é o motivo, que chega uma pessoa a praticar suicídio? Com a pandemia aumentou demais. Bom, mas esse é um assunto que quem vai conversar com a gente, vou convidar para estar com a gente aqui, a nossa psicóloga Alessandra Araújo, vai bater um papo com a gente. Alessandra, muito bom dia. Bom dia, Robson. Prazer estar aqui com você, falando de um assunto tão importante. Bom, prazer é todo nosso. A Alessandra já é prata da casa, já é convidada nossa aqui, já tem cadeira cativa aqui nos estúdios da Hits, porque além da sua expertise como psicóloga, é uma pessoa que está sempre estudando, reciclando e aprendendo cada vez mais. Ô, Alessandra, por que aumenta assim absurdamente o número de suicídios no Brasil? Robson, a gente precisa estimular uma forma de pensamento um pouco mais abrangente ao falar de suicídio, né? E eu acho que um dos objetivos nossos com o Setembro Amarelo é exatamente isso, é tentar sair um pouco desse lugar de pensar o suicídio só pelas vias morais, né? Então, com julgamento daquilo que não pode, né, daquilo que é tido como crime muitas vezes, desse julgamento de que é uma coisa ruim, é uma coisa feia. Então, esse é um dos objetivos do nosso Setembro Amarelo. E a gente, para pensar por que é que aumenta tanto, né, o índice de suicídio, a gente não consegue pensar isso destituído do nosso contexto, né, daquilo que nos atravessa o tempo todo. Então, é claro que se a gente está num período de pandemia, algo que, bom, na minha história de vida eu não vivi, acredito que na sua história de vida você não viveu, como, né, a maior parte da nossa população, porque a gente tem datas de pandemias bem lá atrás, então vivemos, para a gente isso é tudo muito novo, esse contexto da pandemia, e consequentemente a gente vai reagir a isso de alguma forma, né? E quando a gente pensa por que é que cresce tanto o índice de suicídio, bom, existem muitos fatores que atravessam a todos nós e que contribuem para isso. Podem ser fatores políticos, podem ser fatores econômicos, podem ser fatores sociais, mas a gente também não pode deixar de pensar o fenômeno de dar fim à vida como algo só desses contextos, né? Mas tem algo muito importante que se atrela a esses contextos, que é o individual, que é como cada um lida com as suas dores, e isso está o tempo todo sendo ali atravessado, né? E perpetuado. Então, essas coisas, elas se perpassam, elas se entrelaçam, e a gente cai muitas vezes nesse lugar desse desejo de colocar fim à vida. Alessandra, como é que surgiu a campanha do Setembro Amarelo? Por que surgiu? Por que é setembro e por que é amarelo? Então, a campanha do Setembro Amarelo, ela tem o seu start exatamente de um caso real, né?
Nos Estados Unidos, ali pelo ano de 94, a gente teve um jovem de 17 anos que colocou fim à sua própria vida. Ele era um jovem apaixonado pelo Mustang, que é um modelo de carro, e ele tinha um Mustang amarelo. E ele decidiu colocar fim à vida dele usando esse carro. E aí, durante o processo de velório, do enterro, a família fez uma campanha, né, que usava a seguinte frase: se precisa de ajuda, peça. E eles usaram uma cesta que eles fizeram, laços amarelos, né, com fitas amarelas, cartões amarelos que continham esse recado. E a partir daí, um pouquinho depois, chegou aqui no Brasil, acredito que ali por 2005, mais ou menos, que a atenção da saúde também, de alguma forma, se entrelaçou a essa campanha, né? E esse fato aconteceu justamente no mês de setembro, lá nos Estados Unidos. Então, daí surgiu o nosso Setembro Amarelo, né? De um caso real, de alguém que realmente passou por esse momento difícil e dessa família que começou muito ali, né? Nem imaginava que seria uma campanha de fato, mas muito motivada pela dor da perda e que transformaram isso numa mensagem, num recado. Bom, você fala a questão de falar, né? Como é que fala abertamente? A pessoa que tem esse pensamento, geralmente, igual aquela questão, eu tentei suicídio, né? Tem uma história dessa, Márcio, aquela pessoa tentou o suicídio. Porque o cara que quer se matar, ele se mata, não avisa para ninguém, vou morrer, acabou. Como é que, antes da pessoa, como é que ela consegue falar sobre isso? Pode provocar essa conversa? Como é que você percebe? Quais são os sintomas, Alessandra? Você pode dizer para a gente? Uma pessoa que está iminente a cometer um suicídio. Então, a gente gostaria muito que isso fosse uma matemática e que a gente tivesse padrões comportamentais que sinalizassem isso com muita clareza, né? A gente sabe que alguns contextos acabam mostrando para a gente um pouco mais que aquela pessoa pode estar em sofrimento e pode estar pensando em colocar fim à própria vida, mas isso não é tão redondo assim. A gente vai ver, Robson, em vários casos, você vai perceber que algumas pessoas colocam fim à própria vida sem realmente dar indícios de que iria fazer isso, né? Outras pessoas colocam fim à própria vida demonstrando algumas mudanças, dando alguns indícios, e aí quando eu comecei falando desses fatores, né, individuais ali e singulares de cada pessoa, de como cada um lida ali com o seu processo, com a sua dor, né, com tudo que está acontecendo, é exatamente para a gente pensar um pouco sobre isso. Então, a gente sabe ali que alguns casos, por exemplo, depressão, os fatores econômicos, como você bem começou falando um pouco aqui, né, são fatores que podem contribuir, mas não são fatores decisivos, assim, né? A gente vai ver alguns comportamentos que se mostram como algumas condutas algumas mudanças que aparecem como sinais, sim, de uma possibilidade de alguém que está ali sofrendo e pensando em colocar fim à própria vida, mas isso não é sempre, e é importante falar sobre isso até um pouco mais profundamente, porque para os familiares de alguém que colocou fim à própria vida, muitas vezes esses familiares sofrem muito com essa cobrança, como é que eu não percebi, né? E nem sempre é possível perceber, nem sempre isso está tão claro assim, mas a gente precisa sim conversar sobre isso, como você perguntou, né? A gente acha que falar sobre o suicídio, falar sobre o desejo de colocar fim à própria vida, ela acarreta nas pessoas, ela desperta esse interesse, né? Na verdade, não é bem assim. A gente consegue conversar abertamente e, como a gente nunca sabe qual é a dor do outro, é muito mais do que falar. Eu acho que é importante escutar, né? Às vezes, essa mudança, esse start de comportamento, ele vem na fala, mas às vezes ele vem também no comportamento. Então, a escuta, ela é muito preciosa.
Eu estou conversando aqui para você que está sintonizado em 99,7 no rádio, na Hits FM, para você que está nas plataformas digitais, a plataforma digital também, curtindo aqui na fanpage da Hits, @Hits 99FM, na nossa fanpage, Robson Oliveira, Voz do Povo. Para você que está acompanhando, nosso WhatsApp é o 997-000-997. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu estou conversando com Alessandra Araújo, psicóloga, para falar um pouco sobre Setembro Amarelo e a fundamental importância de se falar sobre suicídio, que cresce absurdamente. Lista de transmissão do seu celular. A questão do Lista de transmissão. E com a pandemia disparou. Então ela está falando um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho sobre como falar isso abertamente, a questão do Setembro Amarelo, como pedir ajuda, como perceber sinais e sintomas de alguém que está eminente a cometer um suicídio. Agora, Alessandra, a minha pergunta é a seguinte: o que fazer quando alguém fala para você, olha, eu não quero mais viver, eu não tenho mais prazer na vida, eu vou morrer? E aí? O que a gente faz, simples mortais, para poder impedir isso? É difícil sair do lugar, até mesmo do desespero, quando escuta alguém falar sobre isso, né? E é muito difícil, é impactante, mas a escuta, a gente acredita muito nisso, sabe, Robson? E eu acompanho em uma especialização que eu faço, eu tenho uma professora que lida diretamente com esse cenário, ela faz uma pesquisa muito grande sobre luta e suicídio, inclusive ela lançou um livro agora, nesse mês de setembro, e a gente escuta muito sobre isso nesse grupo, a gente aprende muito sobre isso, e o principal, muitas vezes, é essa escuta, né, é esse apoio ao redor, porque, como eu disse, as pessoas, às vezes aquilo que eu julgo ser uma coisa fácil de resolver, pode ser que para o outro ele não encontre realmente saídas, né? Pode ser que a dor que ele sente é tão profunda que enfrentar aquela situação para ele é uma coisa que ele não consegue compreender, né? Que ele não consegue reunir forças para conseguir seguir adiante. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ouvir, mas é ouvir, como eu falei lá atrás, né? É ouvir com cuidado, é ouvir sem julgamento, né? Porque é curioso pensar por que é que alguém, de repente, ali, diante de toda uma trajetória possível de uma história de vida, de construir coisas, de reavaliar situações, ela escolhe, né, acabar com tudo. Então, é muito difícil para a gente que vem criado dentro desse contexto de pensar a manutenção da vida sobre todas as coisas, ouvir alguém com uma frase como essa, né, eu quero morrer, eu quero acabar com tudo isso, primeiro que isso impacta, né? E aí sair desse lugar do impacto para oferecer para o outro um lugar de escuta, de compreensão e de acolhimento, muitas vezes é difícil para quem não trabalha com isso, né? Para as pessoas que estão tentando ajudar um amigo, um familiar, isso é realmente difícil. Mas esse chegar para perto, acolher, conversar, orientar, né? Mas sem o julgamento, sem a pressão do você não pode fazer isso, né? Sem essa pressão, isso é muito importante. Se colocar no lugar do outro também, né? Se colocar no lugar do outro, né? Entender que aquilo que pode ser muito fácil para você de resolver, mas pode ser completamente absurdo para o outro conseguir resolver. Então, essa escuta amorosa, essa escuta afetuosa, né? Indicar que procure ajuda e não tratar a falta de vontade de viver como um tema tabu, como algo absurdo, porque é isso, assim, você não conhece a dor do outro. E quando você se coloca nesse lugar, fica um pouquinho mais fácil de se aproximar. Estou conversando com a Alessandra Araújo, psicóloga, falando sobre Setembro Amarelo, o suicídio que cresceu absurdamente na pandemia, principalmente em jovens e adolescentes. Mas eu tenho a pergunta aqui do Gilson. Suicídio não seria uma fraqueza da alma, ou seja, não ter força para enfrentar os problemas e com isso acaba cometendo suicídio? Você acha que é, ou Alessandra?
Então, esse pensamento, ele está muito atrelado a um pensamento moral, né? A gente precisa entender que a gente vive num tempo de produtividade. Então, todos nós somos muito estimulados a fazer todas as coisas, a ter sucesso, a ter dinheiro, a ter uma carreira, né? E, por exemplo, o suicídio, ele só aparece na história da humanidade como fraqueza, atrelado muitas vezes ao viés religioso. Né? Então, quando a gente escuta esse termo fraqueza da alma, isso tem muito a ver com esse contexto religioso, né? Um contexto cristão religioso, porque, por exemplo, em culturas onde não há um predomínio da religião cristã, esse termo de fraqueza, né? Como, por exemplo, no Japão, na China, onde há também um alto índice de suicídio, né? Mas isso não aparece muitas vezes vinculado a um viés, a um olhar mais religioso, que acaba condenando a questão da falta de vontade de viver, né? Do desejo de colocar fim à vida. Então, é justamente sobre isso, eu acho que é um dos pontos mais importantes do nosso debate, né? É que a gente precisa, primeiro de tudo, tirar um pouco dessas questões de que é certo ou é errado, é bonito ou é feio, né? É coisa de Deus ou não é coisa de Deus, é fraqueza ou é você ser forte, até porque ninguém é forte o tempo todo. E como a gente estava falando da pandemia, né? A pandemia é algo tão novo para todo mundo que ninguém sabe muito bem ao certo como lidar com isso. Então, assim, no próprio contexto da pandemia, a gente vai ter pessoas que, por exemplo, lidam com isso de uma forma mais tranquila, inclusive nem levam tão a sério, e a gente tem pessoas que hoje estão sofrendo com pânico de sair de casa, com pânico de estar perto de outras pessoas, mesmo que sejam em números restritos. Então, é sobre isso que a gente tem que debater, né? Sobre a diferença entre nós e como nós lidamos com as coisas, como nós lidamos com as nossas dificuldades. E sempre que a gente coloca tudo nesse lugar de certo e errado, bonito e feio, pode e não pode, a gente aprisiona esse fenômeno que é o desejo de alguém colocar fim à própria vida, né? Então, isso é muito maior, isso é muito mais profundo e não dá para aprisionar só nesse lugar, né, de fraqueza ou de fortaleza. A gente está falando de ser humano e de dor. E dor é algo imensurável. Não só a dor física, né, mas a dor emocional também. Bom, Alessandra, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Infelizmente, o horário não permite a gente... É um assunto que requer, acredito que 1 hora aqui de entrevista, porque são muitas perguntas, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, né? É um assunto complexo, mas eu queria que você finalizasse aqui. Quero agradecer a participação de todos aqui, o Gervásio, o Luiz Henrique Barreto, o Alessandro Constantino, mas quem? Fernando Rodrigues, um abraço a vocês também, Ângelo RPM, Thiago Leão, Monique América, enfim, muitas pessoas aqui participando, também participando aqui através do WhatsApp da Hits FM. Obrigado pelo carinho de vocês. E vamos ter outros dias, né? Porque o setembro está começando, hoje é só dia 3. Teremos um mês inteiro para trazer a Alessandra aqui e outros profissionais também para conversar sobre isso. Eu queria que você finalizasse. Primeira pergunta: a religião ajuda ou atrapalha uma pessoa com suicídio? Por exemplo, a pessoa com pensamento suicida, se ela tem uma religião, se ela foca em Deus, em algo que ela acredita, isso ajuda ela a fugir do suicídio ou não? E como fazer com que levar uma pessoa que tem o histórico suicida, procurar uma ajuda de um profissional? Por favor, Alessandra. Olha, Robson, a espiritualidade, que é algo muito maior do que a religião, ela é sempre muito importante se aquele indivíduo trata aquilo como uma prioridade. Então, sim, independente da religião, trabalhar a espiritualidade em qualquer esfera religiosa que seja, isso pode ser um fator de contribuição, sim. Pode ser um lugar de fortalecer, muitas vezes, né, o apoio das pessoas ali inseridas, muitas vezes nos contextos religiosos também, ajuda muito. Então, se a fé para aquele indivíduo, ela é um lugar em que ele se sente fortalecido, sem dúvidas nenhuma, né? Isso pode contribuir significativamente. E qual foi a outra pergunta?
Conseguiu me ouvir? Alessandra, me ouvindo? Tô. Você conseguiu ouvir a pergunta? A primeira, sim. A segunda, não. A segunda pergunta é como levar uma pessoa que tem os sinais, está aparecendo com sinais e sintomas de um suicida, para um profissional e pedir ajuda. Como falar com a pessoa assim aqui? Eu posso te levar num psiquiatra, um psicólogo, você pedir ajuda, que você está com sinais e sintomas de um suicida? Como fazer isso? Essa conversa, né? Primeiro é escutar um pouco, entender um pouco essa dor, tentando afastar um pouquinho esse julgamento desse lugar, como eu falei, né? Ao invés de apontar alguma coisa, escuta um pouco sobre isso, né? E sugira que existem sim profissionais, né? Existem outras oportunidades, então procurar um psicólogo, procurar um médico psiquiatra, né? Existe também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, as pessoas, quando elas estão num momento de muita dificuldade e elas precisam conversar com alguém, eles disponibilizam 24 horas esse atendimento gratuito, né? Você pode ligar 188 a qualquer momento e você vai encontrar pessoas capacitadas, né, para ter essa escuta um pouco mais trabalhada, para conversar. Muitas vezes, Robson, essa escuta só do outro ser ouvido, isso salva vidas, né? A gente acha que a gente está muito preocupado em apontar uma solução muitas vezes, mas quando o outro chega fragilizado, com uma dor que rasga esse sujeito, às vezes só essa escuta, só você oferecer esse acolhimento e só você não julgar, muda completamente o cenário dessa pessoa, né? Então, primeiro de tudo, acolha, escute, e depois disso, você sugere, né? Você já pensou em procurar um profissional que possa te ajudar? Se você quiser, eu posso te ajudar, vamos lá. Vamos pesquisar sobre alguém, né, que trabalhe com esse tipo de demanda, vamos ver um médico, vamos ver um psicólogo, você quer que eu faça algo por você? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Então, é muito mais o cuidado, né? E cuidado significa ofertar afeto mesmo para o outro. Alessandra Araújo, muito obrigado por bater esse papo com a gente aqui, mesmo aqui online, né? Mas eu tenho certeza que foi muito relevante. Muitas pessoas participando. Quero pedir perdão que eu não vou conseguir colocar todas as perguntas aqui no ar, mas como eu falei, estamos apenas começando o mês de setembro e teremos o setembro inteiro amarelo para falar sobre isso. Alessandra, suas considerações, seu contato, as pessoas podem te achar, por gentileza. Robson, eu quero agradecer, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Vocês que são a mídia, né, têm um papel fundamental nesses debates, de trazer luz a essas reflexões de forma séria, né? As pessoas precisam ouvir sobre isso, precisam debater sobre isso, e vocês são os canais que mais atingem as pessoas. Então, esses espaços de conversa, eles podem também salvar vidas, né? A gente pode estar aqui sendo ouvido por alguém, inclusive, que nesse momento está com uma dificuldade, sem saber o que fazer, e que escuta a gente falar sobre isso e pensa em outras possibilidades, sabe? Então, eu quero te agradecer. Que bom que vocês da RITS têm essa preocupação e abrem esse canal de comunicação. As pessoas precisam falar cada vez mais sobre saúde mental. Ao longo do mês eu vou estar trabalhando um pouco sobre esse tema nas minhas redes sociais, né? Então, quem está com dúvidas, quem quer perguntar alguma coisa, quem precisa de uma orientação, vai me achar no Facebook, no Instagram, Psico Alessandra Araújo. Eu vou estar fazendo algumas lives também sobre esse tema, e aí a gente vai conseguir explanar um pouco mais sobre isso. Obrigado, Alessandra Araújo. Um bom dia para você e até o próximo encontro aqui na RITS FM. Muito obrigado. Continue na RITS, agora 11h29. Continue na RITS.